Batman do Futuro atualizou as definições de Batman para a molecada dos anos 90, assim como expande o tão querido universo animado da DC, gerando inclusive um spin-off e inúmeras aparições nesse universo animado. Então fique comigo para descobrir ou relembrar Batman do Futuro. Batman Animated Series mudou os parâmetros para os desenhos animados. A série era simplesmente incrível, a trilha era incrível, o casting é incrível, Gotham é incrível, a fotografia é incrível e tudo era incrível. Tudo era incrível. Porém, após 85 fucking episódios, a série foi renovada, continuando a cronologia e servindo como uma espécie de terceira temporada, modelando o universo, mas deixando claro que ainda estava na mesma continuação. Mas isso não foi à toa. New Adventures foi seguida de um forte marketing e, é claro, produtos licenciados, tendo também grande foco para a Bat-família, assim como os designs que se assemelham mais à modernidade dos anos 90, deixando de lado o aspecto noir e a arte deco, que eram as influências centrais do Animated Series. Até o céu de Gotham muda para agora um vermelho muito maluco, que, diga-se de passagem, é maravilhoso. Uma Gotham mais moderna, com prédios mais futuristas e carros novos, mas que manteve a qualidade e solidificou ainda mais um projeto incrível e gerou todo esse universo sensacional. New Adventures foi cancelado muito por conta do sucesso das séries adolescentes, que foram febre no final dos anos 90. Essas que começaram com, Blossom chegando a Hannah Montana, fazendo inúmeras jovens estrelas, Tim, Capricho e etc. Visto que essa era a tendência, as novas aventuras de Batman e Robin foi cancelado, e os executivos da Warner, vislumbrados com o alcance e rendimento das séries adolescentes, como Buffy, queriam algo mais moderno, mais cool, mais adolescente. Obviamente, o cancelamento da série, que foi tanto um sucesso de crítica quanto de público, foi uma pedrada na cara de toda a equipe. Além disso, as novas diretrizes de um Batman adolescente, que, convenhamos, sempre que aparece temos uma nova atualização da palavra lixo. Isso não deixou a equipe muito feliz, que não estavam nem um pouco afim de fazer um Batboy. Mas, quase como um delírio, Bruce Timm, em conversa com os executivos da Warner, propôs uma série com um novo... mas que fosse continuação da série animada, que foi prontamente aceita pelos executivos. Eu não sei se isso era relacionado à linha de brinquedos ou algo assim, mas acho que Buffy estava se saindo muito bem. Eu acho que eles queriam uma versão do Batman semelhante a Buffy, mas Bruce Timm continuava totalmente insatisfeito, porque ele não queria fazer outro Batman, queria continuar a série animada que era um sucesso. Mas ao dar as notícias para Glenn, Bruce foi surpreendido com a animação do produtor, que prontamente o contagiou. Entretanto, os executivos deram prazos absurdos para o lançamento do projeto, embora não apareça, meu amigo, fazer uma animação é um trampo, tá? Por ser uma série futurista, ela se aproveita de inúmeras referências do ramo, como Cyberpunk e todo o seu subtexto político-social das megas corporações que são o foco da primeira temporada, além da ética do avanço tecnológico e, assim como Super Choque, alguns conteúdos educacionais, como o uso de drogas e doping nos adolescentes, assim como as relações fraternais, que é um dos brilhos da série, como por exemplo a relação entre Bruce e Terry. Outra influência no mundo e nos designs é que é a obra-prima da animação. As motos lembram Akira, as ruas lembram Akira, Gotham lembra New Tóquio. Quando falamos de um adolescente moral que não é piegas, só nos vem à mente um personagem. Sim, o Batman do Futuro é muito baseado no Homem-Aranha, seja no balanceamento entre a vida escolar e pública com a vida de super-herói, fora os movimentos e a agilidade do personagem, algo que os próprios criadores confirmaram terem se inspirado, sem contar que há muitos vilões novos dessa série do Batman são muito parecidos com a Galeria do Aranha, mas nós já chegamos lá.
Terry se destaca muito por ser mais maneiro que o convencional. Ele vai pra baladas e tem uma namorada, mas é muito mais volátil e passional que o Bruce. Terry lembra bastante o Asa Noturna do Animated, mas sendo mais descolado, até porque ele não usa um mullet. Mas também é muito mais encorajado a sair da sombra do morcego, e as próprias discussões e tiradinhas com Bruce demonstram isso. Kevin Conroy, o grande Batman, disse que a melhor relação que Bruce já teve, a mais profunda e gratificante, foi com a Terry. Estranhamente, se torna o relacionamento mais gratificante que ele já teve, aquele com Terry McGinnis, que é como se fosse um filho, além da satisfação que um pai tem com o filho. Deixar para trás o Animated Series é difícil por ser um divisor de águas para as animações, mas também por simplesmente transcrever o universo dos quadrinhos do Morcegão de maneira maravilhosa. Ele é cinematográfico, ousado, visualmente estonteante e ainda possui 3 filmes animados maravilhosos, e um bem mais ou menos. Mas a maneira que Bruce se aposenta é singela, combinando perfeitamente com o personagem e o seu arco. A arma representa tudo de mais hediondo para o Batman e para o Bruce, e chegar ao fundo do poço é o insight perfeito para sua aposentadoria. E com pra lá de 50 anos, Bruce finalmente pendurou a capa. Mesmo Matusalém Bruce, ou nesse caso Kevin, tem uma presença pesadíssima, uma atuação primorosa, conseguir dar ainda mais profundidade a Bruce, e mesmo velho ainda permanece muito afiado. Após um evento muito traumático que iremos falar mais pra frente, Bruce prometeu jamais colocar a vida de outro parceiro em perigo, trabalhando sozinho até a sua aposentadoria. Com isso, Bruce termina sozinho, tanto que muito do seu arco pessoal é entrelaçado com a solidão da velhice, em que seu alter ego o privou das pessoas que ele amava, fazendo com que todos à sua volta o abandonassem. O que torna Terry muito mais do que um substituto para o Batman, mas sim um filho para o Bruce. Mas ele tem o seu fiel escudeiro, que cuida dele em todos os momentos, sendo o mais fiel possível a Bruce e claramente sendo o melhor personagem da série, o Ace. Cara, o Ace é sensacional, tem grandes aparições e um episódio fortíssimo sobre a sua história. Além disso, a relação de Ace e Terry aos poucos vai maturando, se tornando muito orgânica e verdadeira. Ace é o mais destemido ser vivo de Gotham. Ele tancou a Kira, o Menino Hiena e até o fucking Coringa. Temos a Max. Essa aqui? Não, essa aqui. A partir da segunda temporada, Max se torna uma coadjuvante imprescindível para a série, linkando também todo o núcleo escolar de Terry com a vida como Batman. Max é uma gênio que conseguiu descobrir a identidade secreta de Terry e acaba sendo uma espécie de oráculo para Terry, mas várias vezes acaba colocando a mão na massa e mostrando a sua vontade de assumir um posto muito mais forte na firma. E fechando a Bat-família, agora a comissária de polícia, Barbara Gordon. Sim, a Batgirl acabou seguindo os passos do pai. A relação dela com o Terry é bem massa, embora ela tenha muitas ressalvas com o mesmo, acaba por isso se apegando ao moleque, que ao longo da série prova o seu valor. E mesmo tendo sido Batgirl, agora ela é a comissária e age como tal, várias vezes passando por cima de Bruce e Terry, mesmo eles colaborando entre si e inúmeras outras. Terry traz consigo uma galeria de vilões interessantes, óbvio que não está à altura da melhor galeria de vilões de todos os tempos, mas tem boas adições a todo esse universo animado. Dentre os melhores temos Blade, que é o Derek Powers, esse que é o vilão central da primeira temporada, e por ele ser o centro da primeira temporada, acaba por inúmeras vezes ser o mandante de alguns outros vilões, como Ink e Shirek. Posteriormente seu filho assume o seu lugar, mas tamanha a importância dele que no filme temos um personagem que potencialmente é ele sem ser, até porque ele...
Americanas. Além de a Americanas. do pai de Terry estar interligada com ele, o que deixa a parada muito mais pessoal para Terry. É impossível não lembrar de Mad Stan, que é uma espécie de paródia de um extremo ativista, que acaba se tornando uma espécie de terrorista. É muito engraçado e tem ótimas aparições, embora seja aquele vilão mais boboca da parada. Shirek, que é o cara que mexe com o som, que trabalhava para Powers, mas foi coagido a cometer crimes em detrimento de continuar suas pesquisas. Embora ele seja um tanto simplório na primeira aparição, vai crescendo ao longo da série, e acaba por ter soluções criativas perante a representação dos sons nos episódios, o que é bem maneiro. Impossível não falarmos da Ink, que cresce demais ao longo da série, sendo a arquirrival de Terry, que várias vezes tira ele pra nada, mas pra frente ganha até uma filha, e convenhamos, essa forma simbionte lembra vagamente outro personagem. Spellbinder, que estreia em Detective Comics 358 de 1966. Conselheiro escolar da escola de Terry, ele utiliza de uma tecnologia maluca para manipular as pessoas. Na sua primeira aparição na série, ele usa uma tecnologia para viciar jovens em outra realidade, tipo o Vingador do Futuro, chegando a fazer isso com a Max. Suas aparições são sempre muito boas e por ser um vilão meio stealth, tem uma abordagem diferente e traz alguns desafios ótimos para Terry, como por exemplo quando ele manipula a comissária para acreditar que Terry é um assassino, gerando um ótimo episódio. Charlie Big Time. Como já citado, Terry é muito mais descolado e passional, tanto que mesmo passou um tempo no reformatório. Terry tinha esse amigo chamado Charlie Big Time, que acabou por levar Terry junto em uma tentativa de assalto. Por Terry ser mais novo, ele conseguiu pegar uma pena mais amena, enquanto Charlie fica selado uma cota. Ao sair, óbvio que Charlie quer voltar à vida do crime e procura Terry, que tenta reabilitar o amigo e até consegue um emprego nas empresas Wayne para o amigo, que infelizmente não desiste e volta para o crime. Mas durante um roubo acaba por ser alvejado por produtos químicos, virando essa atrocidade. Outros clássicos vilões de todo esse universo animado é a Gangue Royal Flush, que faz a sua primeira aparição em 66 na Liga da Justiça número 43, criação do grande Gardner Fox. A gangue que também volta a aparecer no desenho da Liga. Mesmo um tanto genérica aqui, a gangue brilha muito pela dualidade de Melanie, que acaba tendo um relacionamento com Terry, que é muito massa, diferente do núcleo escolar com Dana. Essa relação de Terry é mais profunda e, no fundo, é uma boa pessoa que quer sair desse meio, como vemos depois. No desenho da Liga, a As faz parte da gangue, mas já em Batman do Futuro, ela aparece em um episódio à parte, e nada me tira da cabeça que é uma referência a Kira. E também tem um ótimo episódio. Stalker é o Kraven. Tipo, ele é full Kraven. Embora a primeira aparição dele seja meio chinfrim, depois ele volta trabalhando para o governo e junta forças com Terry em uma aventura. E também temos os Jokers. Eu confesso que os Jokers são uma tremenda decepção. Na primeira aparição eles pareciam ser parte importantíssima da série, mas todas as suas aparições são bem sem graça. Acabam tendo aquela pegada bem filler sem graça. Na minha opinião, eles são um tremendo desperdício. Óbvio que a equipe não queria copiar o Coringa, até porque não dá. Mas ainda assim, parece que nenhum dos personagens tem um backstory legal, nenhum dos episódios que os Jokers são os vilões centrais são memoráveis. Sabe quando se tem um vilão substancial? Aquele cara que não é do mal, mas acaba sendo. Tony Mayshek é esse cara. Bill tinha criado uma empresa, mas como não tinha muita grana, precisava de um pico para descartar seu lixo químico. Ele encontrou uma mina abandonada e usou para guardar esse lixo. Mesmo contra a vontade do amigo Tony, insistia em avisar a probabilidade de dar merda. E obviamente dá. Então Tony fica soterrado dentro da mina e os produtos acabam vazando. Crente de que Tony estava morto, Bill deixou quieto e adotou sua filha, que não tinha nenhum outro parente, apenas o falecido. Só que Tony acabou por ter seu DNA misturado com a terra por causa dos produtos químicos, radioativos, sei lá. Então ele virou uma espécie de zumbi preso na terra com poderes de geocinese. Mas no fim do episódio acaba por salvar a sua filha. Cara, esse episódio é
foda, tanto pela crítica ambiental e ao capitalismo extremo que sempre são marcas das obras cyberpunks. Esse episódio tem um twist muito massa e é um dos episódios mais pesados da série, é realmente memorável. Mr. Freeze realmente volta com a cabeça no pote que vimos no Animated Series. Tem um episódio muito massa em que tenta retomar a sua vida, ganhando um corpo orgânico através de uma passagem de mente. Mas tudo isso era só um pretexto para criar um novo corpo para Powers. Esse novo corpo começa a falhar, então Powers dá uma ordem para matar Freeze, porque assim eles podem fazer uma autópsia e melhorar esse projeto para ser o real corpo de Powers. Ambos lutam e Freeze acaba por finalmente ter o seu fim. Freeze é um dos pilares do Animated Series, ele foi totalmente reformulado, deixando de lado aquele aspecto da Era de Prata e ganhando uma história mais profunda e muito forte. Tanto que um dos filmes animados, Freeze é o grande antagonista, e realmente é um filme muito bom. Passava direto hoje no SBT. Bane também volta, mas não exatamente. Bane agora está em estado vegetativo em decorrência do uso do veneno. Então ele precisou ensinar o seu enfermeiro a como fazer o veneno e o mesmo acaba por manter ele vivo. Esse enfermeiro se aproveita e começa a vender esse veneno, que parece muito aqueles adesivos de nicotina. O episódio é muito bom e fala muito sobre a dependência química de um ponto de vista interessante. O enfermeiro / traficante acaba por ter uma over e entrar no mesmo estado vegetativo de Bane, o que é uma crítica social foda. E também em outro comeback maravilhoso, temos Rage Al Ghul, que volta em um dos melhores episódios da série. No aniversário de Bruce, Talia aparece e oferece a ele o poço de lava. Óbvio que o nosso herói descarta a possibilidade, entretanto, Talia acaba por planejar uma situação que deixasse Bruce impotente quando seu carro tem um pneu furado. Ele até sofre para trocar, mas consegue, quando aparecem alguns vagabundos que tentam roubar ele. E mesmo dando uma coça nos caras, eles pegam uma refém e jogam ela na rua. Bruce tenta salvar ela, mas não consegue, quando Terry aparece no último momento e salva os dois. Isso mexe com Bruce, e depois de tancar deuses, demônios, aliens, psicopatas, a idade venceu Batman. É muito triste ver Bruce incapaz de se defender. Mesmo relutante, Bruce acaba por aceitar o convite de Talia. Mas Bruce percebe que aquilo não era de verdade. Então ele e Terry descobrem que Talia era na verdade Rage. Tomou o corpo da sua filha e planejava roubar o corpo de Bruce. Esse episódio é maravilhoso. Ver o Bruce perto do auge e Terry lutando juntos é impagável. Temos mais alguns vilões, mas esses pra mim não são muito importantes. Alguns outros acabam não brilhando tanto, como, sei lá, Kurare, que é uma assassina da Liga dos Assassinos, ou aquele moleque nerdola chato. São 3 temporadas bem diferentes entre si. Na primeira o foco é Powers, as empresas Wayne fizeram uma fusão e se tornaram Wayne Powers, com o próprio Powers se tornando o CEO. Nessa temporada é onde a maior parte da galeria dos vilões são introduzidos. Bruce é muito mais presente na primeira temporada, quase como se Terry ainda estivesse usando rodinhas no seu Batsuit. Já na segunda temporada temos a expansão do núcleo escolar. Assim como Max, todos os vilões voltam a aparecer, o que é bem interessante por criar mais backstory para eles. E o tom da série no geral começa a ficar um pouquinho mais pesado, com episódios mais contundentes. E Bruce começa a ter aparições mais pontuais na história, dando mais espaço para Terry brilhar. Essa que é a única temporada com 26 episódios, as outras têm 13. Gerando alguns episódios bem seara, mas alguns são tão maravilhosos que você acaba nem ligando, como a história de vida do grande Ace. Chegando na última temporada, a terceira, o foco começa a ser mais a expansão do universo Beyond. Temos a primeira aparição de Zeta, como conhecemos. Ele aparece antes, mas como um robô genérico, não aquele robô com sentimentos como vemos na série. Assim como a aparição da Liga da Justiça, com um ótimo episódio. Uma discussão que se torna muito recorrente é o legado de Bruce, assim como sua velhice, e acaba sendo meio doido uma série que teria foco nos adolescentes, retratando assuntos como o envelhecimento e o próprio destino de Bruce. Não podemos esquecer do clássico Batman do futuro, o retorno do Coringa. Esse que plantou um microchip na nuca de Tim Drake 50 anos atrás, e agora esse chip consegue se manifestar e transformar o Fat Drake em Mark Hamill. O filme é bem legal e o embate com o maior vilão da galeria de Bruce é sinistro, o que também acaba qualificando o Terry como Batman, mostrando que embora ele honre o traje e o próprio legado de Batman, também tem suas particularidades. Me parece também que os próprios criadores estavam respondendo às críticas dos mais saudosistas, que, como meu pai, afirmaram: esse não é o Batman.
mas acaba por mostrar num contraste claro entre as duas séries que a original ainda é melhor. O filme também conta com algumas cenas deletadas. Em uma temos um diálogo bem estranho entre Bruce e Power genérico, que parecia saber até demais sobre a vida de Bruce. E outro temos Bruce visitando o agora baldio asilo Arkham enquanto Terry o segue. Então Bruce acaba achando o corpo do então Coringa, com ele pendurado no teto com um bilhetinho escrito I know. Terry aparece em algumas outras terras do universo DC nos quadrinhos, tendo também continuações diretas dos desenhos. Em uma das terras, Terry chega a se casar com um cara Zor-El e acaba tendo 2 filhos. Já em outro, Terry vai de base e Tim Drake assume o manto de Batman. Batman Beyond acabou por ser tão grande que gerou alguns outros títulos Beyond, como Superman e a Liga da Justiça, mas algo que me irrita muito nos quadrinhos especificamente é que eles não conseguem adaptar a vibe do desenho, além do design do traje funcionar apenas nos desenhos, pela simplicidade, conta só das sombras darem a profundidade 3D do personagem. Batman do Futuro também ganhou um game na 5ª geração, é um game beat'em up 3D. Eu lembro da emoção extrema ao saber que tinha um game do Batman do Futuro. E a decepção ao jogar ele. É um game bem ruizinho, as artes da cutscene lembram aquela atrocidade do Zelda CD, o que mostra o nível da parada. O game é repetitivo, impreciso e muito desbalanceado, mas se você quiser se aprofundar, o Sr. Wilson fez um FFG. Batman do Futuro também conta com vários crossovers com todas as séries subsequentes do universo animado DC, aparecendo em Projeto Z, Liga da Justiça Sem Limites e Super Choque. Todas as aparições são sensacionais e rendem arcos muito incríveis. E ver as interações do velho Bruce com o Bruce atual é impagável. Tamanha importância do Batman nesse universo compartilhado que a sua história se encerra em um episódio da Liga da Justiça. Epílogo mostra Terry, agora adulto, descobrindo seu parentesco com Bruce, agora centenário. Terry então indaga Bruce, que não sabe de nada sobre isso, mas reconhece a importância de Terry ser exatamente o mesmo que Bruce, porque o mundo precisa. Então ele vai indagar Amanda Waller. Agora Amanda está velhinha, então toda a história vai se passando em meio a essa conversa entre ela e Terry, com flashbacks nos contextualizando sobre o que estava rolando esse tempo todo. Um dos flashbacks são o encontro de Bruce com As. É lindo. Ela aceitando sua morte com Batman ao seu lado, que ela está com medo, está sozinha. Algo que nós sabemos que ele entende bem. É lindo, é maravilhoso. Que encerramento maravilhoso. Waller conta a Terry que ela clonou o Batman, porque o mundo precisa de um Batman. Usando a tecnologia do Cadmus, ela obteve o DNA de Bruce, injetou no pai de Terry. Mas quando você cria um Batman, a genética é só uma parte da história. O resto é tragédia. Waller contratou a Fantasma. Sim, da máscara do Fantasma. Cara, que volta maravilhosa. Ela foi contratada para matar os pais de Terry, porque o trauma o colocaria no caminho para se tornar o Batman. Mas Andrea não consegue fazer isso, porque isso foi o que floresceu a parte ruim de Bruce, o obsessivo e compulsivo Batman. A edição e o roteiro do episódio são maravilhosos, tanto que poderia ser um filme ou até, sei lá, ter 2 partes. Tamanho carinho para com a série que a proporção dos flashbacks são em widescreen, o que dá uma aparência linda para os flashbacks. Vemos também aqui o quanto o manto do Batman é uma maldição sobre o legado sombrio do morcego que Terry estava seguindo. Mas essa é a grande questão. Terry não é o Batman e aprende com os erros do seu mentor e acaba aceitando o manto, mas renegando a maldição do Batman. Eu acho que isso é uma resposta clara à desconfiança de Terry como Batman, mas de toda a empreitada da equipe, que diferente da série animada do Batman e do Superman, que boa parte é baseada nas histórias em quadrinhos, essa é a criação deles, o filho deles. Todas as histórias são originais, não tem material base, e como a tradução erroneamente colocou, ele não é o Batman do futuro, ele é um Batman além.